1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos fazer tudo nesse texto hoje. Na presença. Mas nós vamos pular, sabe para onde? Nós já vamos pular, eu vou ler o começo com vocês para a mensagem dessa noite. Mas nós vamos pular para o versículo 18, que diz assim. Achou? 25, 18? Eu estava procurando exatamente o versículo que ia dar um tiro só, sabe? O certeiro. Diz assim: então Abigail tomou a toda pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando, um jumento descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam a ela, e encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinou-se até a terra, lançou-lhes aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. O versículo que é o versículo de efeito desse momento é: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre o jumento. Nós lemos o texto todo, mas para esse momento nós vamos usar só esse versículo. Toda vez que você encontra um adorador na Bíblia, ele está oferecendo algo que custa, algo que é dele, algo que ele separou e preparou para entregar ao Senhor. Oferta de sacrifício tem tudo a ver com adoração. Deus não aceita sacrifício de animaizinhos, sacrifícios humanos. Deus aceita adoração. E a adoração tem a ver com atitude. Você já vai descobrir por que Abigail estava fazendo isso nesse momento. Para esse texto, Davi vai apontar para a figura de Jesus, porque Jesus, ele é o filho de Davi, aquele que vem pela genealogia, pela linhagem de Davi. Jesus entra na nossa história através da semente de Davi, através de um corpo de carne, nascido de Maria. Jesus se faz carne através de uma linhagem. E essa linhagem é a linhagem de Davi. Então, Davi, nessa cena, aponta para a pessoa de Cristo, de Jesus. Você já entendeu isso? Abigail, somos eu e você hoje. Abigail está indo levar para Davi pão, vinho, trigo, comida, oferta. E o que ela faz? Ela ajoelha-se e coloca o rosto em terra, e através dessa atitude ela está dizendo para o rei: perdi. Ela se rende. Não vou reagir.
Tudo que o Senhor quiser é teu. Se o Senhor quiser agora me levar, me leva. Se o Senhor quiser me perdoar, me perdoa. Se o Senhor quiser receber a minha oferta, receba. Eu sou tua. Então agora você vai separar a tua oferta de pão, de trigo, de passa. Olha que delícia que é isso tudo. Imagina você vindo no deserto, caminhando, com fome, com sede, e de repente encontra um banquete como esse. Pão, uva passa, pasta de figo. Gente, que delícia que é a comida dessa terra, né? Lá do Oriente Médio, eles comem coisas deliciosas. Então agora você vai ofertar ao Senhor uma oferta deliciosa. A melhor oferta que você puder trazer no altar do Senhor. Aquelas que vão dizimar, aqueles que vão dizimar, por favor, que são dessa igreja, separem a oferta, coloquem no envelope e escrevam dízimo. Se é oferta, escreva oferta. Isso. Aprenderam aí? Será que dá? Sem ter condição de te escolher. Eu vi meu CD ao vivo, legal. Cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo, mas nasceram pronto, né? Que bonitinho. E te salvar. Então percebi que eu já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Me encontrei em minha alma. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Pode vir à frente, vem. Pode entregar a sua oferta. Então percebi, vamos da segunda parte, que eu já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Isso, continue trazendo à frente seu pão, sua passa, o melhor que você tem para entregar ao Senhor. Já ofertaram? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor, nós te glorificamos por essa tarde. Nós te adoramos pelo privilégio de poder trazer a oferta doce, a oferta do perdão, a oferta que diz: eu sou tua adoradora, tudo que eu tenho é seu. Delicie-se, meu Senhor, na minha oferta. Receba, Senhor, como o pão que Abigail levou para Davi, como as passas que ela preparou, como as pastas de figo que ela amassou. Senhor, recebe. Essa é minha semente financeira. Essa é minha semente do papel moeda da terra. Ah, Senhor, mas a minha adoração, ela é muito maior do que a semente que eu coloquei aqui hoje. Então faz o seguinte, Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração,
e tudo que eu tenho para te entregar ainda, nessa tarde e nessa noite. Quem diz glória a Deus, concorda com a oração. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém. Graças a Jesus. Amém. Abriu lá em 1 Samuel 25, nós vamos continuar nesse texto agora. Se a sua Bíblia ela é parecida com a minha, se é a Ferreira de Almeida, a tradução mais antiga, mais regular, que os nossos pais usavam, ainda assim, a que eu estou usando hoje, ela é a de letra gigante, gente, que está chegando a hora, né? E a Almeida Revista e Atualizada. Essa é da Sociedade Bíblica do Brasil. É uma Bíblia que talvez você tenha decorado na infância, essa linguagem. Apesar dela estar atualizada, ela se parece muito com a Bíblia que eu lia quando era pequenininha. Então, no capítulo 25, eu quero ler com vocês a morte de Samuel. E já vai fazer sentido para você o porquê que eu vou ler para vocês o capítulo 1. Diz assim: faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Versículo 2 diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços ali subir e disse: subi ao camelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha... Está me acompanhando? Vamos embora. Tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, os teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi a sua. Subiram após Davi os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar ao nosso Senhor. Porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Nós vamos até aqui, porque a história segue
Ela é muito interessante, você devia lê-la todinha em casa, porque alguns pontos de vista que nós vamos abordar nessa tarde tem a ver com áreas que talvez você não vai ler agora, mas vai ler em casa e vai ter uma nova direção para a sua vida. Essa é uma palavra de direção de batalha espiritual. Então eu quero que você preste muita atenção na tipologia que eu vou utilizar hoje e não coloque palavras na minha boca, hein? Porque daqui a pouco, quando eu estiver no meio da mensagem, você vai compreender que você não pode levar para outro caminho as afirmações tipológicas e espirituais que eu vou fazer. Amém, gente? Então, nós vamos lá. A morte de Samuel. O capítulo 25 abre com uma narrativa que aparentemente não tem nada a ver com o resto da história. Abre com uma narrativa que nos afirma que Samuel morreu. Toda vez que Samuel aparece numa história do Antigo Testamento, ele tipifica a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque ele é um profeta. O profeta, misturado com o povo, agindo e funcionando, nos fala da mobilização, do poder do Espírito Santo se mobilizando, se movendo no meio da igreja e da cidade. Mas o texto nos afirma que Samuel está morto. Samuel está morto, Davi desce para o deserto. Gente, quando o poder do Espírito Santo se esfria, quando o mover para numa casa, numa igreja, num ministério, num chamado, numa vida pessoal, no casamento, com os filhos, a primeira coisa que a gente acaba fazendo é descer para um deserto. Sem a presença do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo, o deserto, ele é eminente, ele é inevitável, até mesmo para nos preparar para a vitória, nos preparar para um novo tempo e para que possamos sentir a diferença entre a manifestação do Espírito Santo e o afastamento do Espírito Santo. Ah, pastora, mas o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo está sobre a terra. Sim, o Espírito Santo está, mas ele pode se entristecer e parar de atuar. Algumas pessoas matam o mover do Espírito Santo em suas vidas, em suas igrejas. E a Bíblia diz para a gente, não entristecer o Espírito Santo, não extinguir o movimento do Espírito Santo, nem na igreja, nem na nossa casa, porque a sensação que nós temos é de morte, quando o Espírito Santo para de agir com alegria no nosso meio, porque ele não nos abandona. O Espírito Santo está sempre insistindo em casos perdidos. Ele está sempre agindo em casos perdidos. Então ele não nos abandona, mas ele se entristece. Mas ele se recolhe. Ele fica quietinho no canto dele, dizendo, eu podia fazer isso, mas eu vou ficar aqui no meu cantinho. Então a nossa sensação é de que estamos sós, mas na verdade o Espírito Santo continua em nosso meio. Até aqui, amém, gente? Fomos juntos até aqui? Glória a Deus. Davi desce para o deserto em busca de amizade e companheirismo. Ele volta para conversar com um amigo dele que tinha uma linhagem vinda de Caleb. Então ele tinha uma sensação de que ele estava conversando, lidando com gente da mesma linhagem e entendimento da palavra que ele. Mas quando ele chega até Nabal, e ele lembra que no tempo em que os exércitos de Nabal estiveram com o exército de Davi, eles tinham amizade, comeram o mesmo pão, trocaram figurinhas, andaram juntos, tiveram segurança de Davi, tiveram coleguismo de Davi. Nesse momento, Davi tem certeza que vai chegar em Nabal e Nabal vai fazer a mesma coisa por ele. Davi desce para o deserto para reencontrar um povo que ele tinha aliança. Quando ele chega lá, ele encontra um homem esquecido. Ele chega lá e ele encontra um homem que se esqueceu. Já viu isso? Já aconteceu isso com você? Tipo assim, ué, lembra de mim? Nós éramos amigos na infância. Filho da fulana. Lembra? A gente era do mesmo prédio. A pessoa fala assim, hã? Rapaz, a gente jogava bola junto. Tu não lembra o dia que aquela pipa caiu lá atrás da casa do fulano de tal, que nós fomos lá? Não. Quer dizer, para a pessoa que está tentando lembrar o outro, aquele momento foi especial, mas para o outro,
não significou nada. Isso pode acontecer. E o que acontece é que Davi está sentido. Davi está cumprindo um luto. E quando ele se encontra com Nabal, ele tem uma decepção e se prepara para a guerra. Gente, entrar em guerra com o rei não é bom negócio. E agora que nós vamos entender um pouquinho da tipologia, para que você não bote as figuras nos lugares errados. Ok? Então, nós vamos pular da história que eu acabei de explanar para você para a história de Abigail, que na verdade é sobre ela que eu quero falar. Eu só dei uma pincelada anterior para que você pudesse entender o barraco que estava acontecendo, ok? Abigail, a Bíblia diz que ela era uma mulher sensata, bonita, inteligente, não era qualquer uma. Ela era uma mulher de valor, uma mulher de estratégia, uma mulher que conhecia geografia, uma mulher que conhecia história, uma mulher que conhecia tratos de reinos, uma mulher que estava vendo tudo de cima. Essa era Abigail. E a Bíblia vai dizer que Nabal era um homem tolo, um homem de coração duro. Nabal significa filho de Belial. Gente, filho do diabo. E a minha pergunta é, o que Abigail está fazendo casada com um homem desse? Porque é contraditório. É incompatível. Ela é inteligente, ela é bonita, ela é estratégica, ela é cheia da cultura, ela sabe de tudo, ela olha de cima, mas ela está casada com o filho do diabo. Calma, não vai chamar o teu marido de filho do diabo, hein? Por isso que eu te disse, fica esperta para não confundir o que eu vou explicar. Nabal, um homem de coração duro, um homem de memória curta, um homem ingrato, um homem que não preza por alianças. Isso é burrice. Tem gente que passa e vai deixando um lastro de inimizades. Desde criança, o meu pai me fez observar algumas coisas. Meu pai é o tipo daquele cara que todo mundo gosta dele. Ele para conversar, ele desenrola um assunto. Parece que ele tem uma enciclopédia na cabeça. Você vai amar o meu pai todo tempo. Você vai ficar, mas eu tenho amigos de quando eu comecei a cantar, que quando eu encontro, a primeira pergunta que eles fazem é, e seu pai, como é que tá? Meu pai dava para ser aquele... líder de comunidade, que vai ali, desenrola um conflito, vai lá, fala com o outro, faz o outro fazer as pazes, sabe? É aquele homem que não tem inimigos, é aquele homem que anda flutuando, não tem memória curta. Ele disse para mim, Fernanda, não tem memória curta. Olha, olha nos olhos das pessoas. Cumprimenta, pergunta o nome de novo, que tu é uma esquecida. Vê se alguém te ajuda. Não seja mal educada. Nabal não tem essa malemolência. Nabal não tem essa inteligência, mas ele tem o quê, gente? Dinheiro. Ele tem dinheiro. Ele é um arrumador de confusão, sem amigos. Duro de coração, bêbado. Ele é tudo isso e mais um pouco. Devia meter a mão na cara de Abigail todo dia. Porque se o cara é duro de coração, filho do diabo, bêbado... Presta atenção, é um conjunto de coisas que nos chama a atenção como mulheres. Precisamos prestar atenção um pouco mais na figura de Nabal e na figura de Abigail. Completamente incompatível esses dois. Eu só posso pensar que Abigail olhou para Nabal e falou assim, bom, o cara é próspero, o cara tem dinheiro, vou me ficar por aqui, vou me jogar por aqui. E depois que se jogou por ali, ela falou, meu Deus do céu, era melhor comer pão com queijo do que ficar com esse filho do diabo. Só que ela já estava na dança. Já Elvis entrou num beco sem saída. Entrou num relacionamento viciado, tenso. E eu quero falar com as solteiras e não com as casadas agora. As casadas me deem licença. Eu falo muito com vocês toda quarta-feira. E eu preciso falar com as solteiras, com as divorciadas. Eu preciso falar com vocês agora.
Cuidado com Nabal. Cuidado, porque Nabal, ele brilha. Nabal tem um carrão. Nabal tem um bom negócio. Nabal tem um papo com as autoridades. O cara é o máximo quando a gente olha. Mas Nabal é filho de Belial. Nabal quer bancar solteira, mas não quer assumir. Ih! Nabal quer andar com a solteira de lancha em Angra, já que o pastor adora Angra, né? Vamos falar de Angra. Coitado do povo que tem casa em Angra aqui na Barra, né? Nabal quer dar uma voltinha, vamos lá, vamos inventar. Lá em Buenos Aires contigo quer tomar um vinho. Nabal quer aproveitar de você, Abigail. Nabal quer te curtir que nem uma fruta. Depois você vai descobrir que você entrou num laço de carne, num lugar que não devia ter entrado, e daqui a pouco você vai ver que não pode mais sair. E eu estou falando de dinheiro, mas eu também posso falar de influência, eu também posso falar de papo, que nem sempre é o dinheiro que leva. O papo também leva. A tua vontade de ser amada te leva para o braço do Nabal. A tua vontade de ser amada te leva para um casamento de abusos. A tua necessidade de pular fora de casa, ser livre da sua família, te coloca num relacionamento abusivo também. Presta bem atenção, dona solteira. Aonde é que você vai amarrar o teu burrico? Porque depois vai ter que contar com intervenção divina. Esse é o segundo assunto. Intervenção divina. O que acontece com Abigail? Abigail entrou no mato sem cachorro. Porque ele vinha da linhagem de Caleb, gente, engana qualquer um. Tu tá achando que o cara é firmeza. Tu tá achando que o cara tem o mesmo pensamento que você, que vai vir para a igreja, que vai ficar com você aqui, que vai crescer ministerialmente. Solteira, dá uma olhada e vê como é que Nabal trata a mãe dele. Se ele bate na irmã dele, ele vai te arrebentar. Se ele já não trabalha e está encostado na herança da família, se garantindo do irmão dele que tem dinheiro, se garantindo não sei o que do sócio, meu bem, da onde que veio esse dinheirão fácil? Abre esse olhão, porque você está vindo demais e fácil demais. Tem alguém querendo comprar alguém. Olha, depois eu vou apanhar por causa disso, mas eu tenho que falar isso com você. É dono de não sei o quê, é dono de não sei o que lá. Tu não vê o lastro daquilo. O cara no carrão, naquele cordãozão. Lalali, lalalá. Ei, acende a luz, meu bem. Pergunta. Eu ouvi um professor nosso, o Dr. Duell Smith, que aliás vai vir para a nossa conferência de mulheres. Uhul! Falar o seguinte. No pré-nupcial, todo mundo tira sangue. E olha para ver se o cara tem uma doença, se a moça tem uma doença, se são compatíveis. Nos Estados Unidos, um pouco mais do que a gente, que eu não lembro de ter feito esse exame, não, no pré-nupcial. Mas todo mundo faz um exame para ver se dá para casar, para ver se está certo. Ele começa a dizer, faz um pouco mais, anda um pouco mais, vê se o cara tem uma ficha na polícia, vê se o cara tem um nome sujo no SPC, vê se o cara tem o costume de não pagar as contas dele, vê se ele pega dinheiro emprestado com todo mundo, se ele está vivendo do dinheiro dos outros, vê se ele está vendo o especial que ele arrumou lá num papo, plá, 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 e aquilo ali vai acabar. Vê quem é Nabal, meu bem, porque depois só Davi para te resgatar. Vocês não sabem as histórias que eu ouço em gabinete, de moças iludidas, por uns endinheirados casados, uns lobos que adoram uma menininha de igreja, para passar um plá, para ficar com elas diamante, prometendo que vai largar a mulher.
A garota perde 10, 15, 20 anos com o camarada. E o camarada não larga nada da mulher, que isso é papo, tudo é papo igual. E a mulher fica lá sendo uma namoradinha de luxo que ele banca. Ei, eu preciso falar com você nessa tarde. Que você precisa mudar o seu comportamento. Porque Jesus está vindo na sua direção e você só vai ter uma oportunidade. Quando eu era criança, eu me lembro dos amigos que os meus pais tinham. E eu lembro que tinha um casal que muito me chamava a atenção, que era um homem feio, gente. Pense no acidente de trem com ônibus e com um avião junto. Ele era um homem feio, fedorento e rico. Gente, coitado dos ricos hoje, vão acabar. Vão ficar, qual é o problema de ser rico, gente? Não, o problema é que era fedorento e feio. E ele namorava uma menina 30 anos mais nova que ele, 30 mesmo. E a garota era uma paquitinha cheirosa, a coisa mais bonitinha, parecia um modelo, uma Gisele Bündchen. Era estranho aquilo, porque não importa quem é feio, quem é bonito, quem é rico, quem é pobre, tem umas coisas que a gente acha meio enjambrado. Não é porque todo amor é amor. O amor tudo pode. Esquisito. Enjambrado aquilo ali. E eu ficava, mas não é possível. Sério, é muito amor, gente. Aquilo ali é muito amor. É amor demais, gente. Eu não estou julgando seu casamento, não, tá, gente? Porque beleza é questão de ângulo. Vai ver que ela achava o cara mó gato. Eu é que não achava. Não é verdade? Vamos e venhamos. Beleza é questão de igual. Agora, sovaco não, meu bem. Todo mundo tem que usar desodorante. Mas tudo bem, eu estava acostumada com ele. Tenho nada com isso. Pensei com os meus botões. Tenho nada com isso. Para a palhaçada, Fernandinha. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Comecei a observar. E descobri que a moça tinha uma ilusão. Ela tinha caído no conto de Nabal. Aquele Nabal espizinhava ela, batia nela, ameaçava ela. Aquele homem dizia coisas para ela e depois não cumpria. Nós saíamos de férias com um monte de amigos e junto com os amigos eu percebia o maltrato. Ele ainda disse isso tudo que eu falei. Ele ainda tratava ela mal. Na frente da gente. Gritava com ela. Quando ela teve neném, então, gente, ele espizinhava aquela mulher. E eu disse, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Está parecendo a tragédia da Modelo que a gente viu esses dias. Era a mesma história, gente. Só que eles tinham algumas outros requisitos que eu acabei de falar com vocês aqui. E adjetivos que aquele casal que está na mídia não tem. Mas todo mundo via que aquilo ia dar em tragédia. Todo mundo via que aquilo estava errado. Que havia alguma coisa atravessada entre eles dois, não sei se uma promessa, se um troco, um jogo de interesses, e eu descobri que além dela estar encantada, ela fazia aquilo para que os pais dela tivessem uma vida melhor. Meu Deus, eu ficava olhando para ela e pensando, por que essa Abigail está aí? Hoje a gente pode usar o texto. Por que essa mulher se submete a isso? Por que essa mulher continua sendo maltratada e tratando esse homem? Ela tinha uma responsabilidade com a família tão grande, que ela submetia aquele relacionamento para que os pais dela morassem um pouquinho melhor, para que os pais dela pudessem usufruir daquele... Gente, eu não estou julgando a vida das pessoas, eu estou trazendo uma palavra de libertação e utilizando a vida como ilustração. E você pode me dizer que você em algum momento da sua vida já ouviu falar de uma história dessas, já ouviu falar de uma situação dessas, quem sabe você mesma está vivendo uma situação dessas. Eu quero dizer para você que Jesus te ama mais do que Nabal, que Jesus não aceita o que você está passando. Jesus está incomodado com a sua dor, Jesus está incomodado com essa situação que você se meteu. Preste bem atenção, o seu Redentor vive e por fim se levantará em seu favor. Olha o que acontece na história. Agora eu vou correr um pouco mais, já que nós já lemos o texto. A Abigail
vê que Davi está vindo com um monte de cabra bravo para passar Nabal, para acabar com ele. Qualquer outra mulher diria, é agora, minha vingança. Ele vai cortar, Davi vai cortar Nabal em pedacinho, vai jogar no fogo. Bem feito. Agora você vai ver, vai torcer a mão para trás, vai cair a mão. Quem mandou me bater? Ela podia assumir uma postura e pagar o mal com o mal, e ser uma agente dupla, e ser uma mulher de duas caras. Mas ela sobe na integridade dela, e agora eu quero te desafiar a subir na tua integridade, naquilo que tu aprendeu de pai e mãe, daquilo que você sabe que é certo, que é errado, aquilo que você aprendeu na igreja. Ela sobe na integridade dela e fala, eu vou impedir essa guerra, eu tenho uma oferta, eu tenho sabedoria, eu tenho uma visão diferente desse filho do diabo, eu vou correr na frente, eu vou levar um papo com o rei, eu e o rei vamos desenrolar, porque ela tinha o quê? Um papo para falar no mesmo nível que o rei, e ela chega com oferta, ela chega com um presente diante do rei, e ela mesmo se quebranta, e ela se entrega e fala, ô rei, vamos fazer o seguinte, Nabal é o que é, mas eu não sou Nabal, Nabal não sou eu sou Abigail, e eu vim aqui dizer o seguinte, não perde tempo com esse homem, não suja a tua mão de sangue com ele, não se meta nesse assunto, rei, tem misericórdia, recebe a minha oferta, dá esse pão para o teu exército, dá essa uva para o teu exército, amassa bem amassadinho essas passas de figo, leva, porque ele é um ingrato, mas eu não sou, ele tem memória curta, mas eu não tenho, ele é um homem bêbado de coração duro, mas eu não sou, ô rei, olha para mim, nós estamos juntos, eu e você, você e eu. Essa mulher para uma guerra, salva famílias inteiras, porque ela não era igual a Nabal. Começou a entender? Começou a entender o negócio. Seja, a Bíblia diz o quê? O imundo, suje-se ainda. O que é sujo, suja mais, mete o pé mesmo na lama. Mas quem é santo, santifique-se ainda. Santifique-se mais. Ah, mas o que é pecador, é pecador quanto mais, não quer voltar atrás, não tem problema. Deixa Nabal ser Nabal. Você, Abigail, continua sendo quem você é. Não cai no papo de Nabal. Não vai na direção contrária. Lembra quem é você. E caminha na direção do propósito que Deus te deu nessa vida. Quanto mais você corre para o propósito, quanto mais você corre para o chamado, mais distante de Nabal você fica. Pode não ser geograficamente, mas pode ser espiritualmente. Gente, ela volta para casa depois de fazer isso tudo. Ah, meu Deus do céu, a mulher teve tanta sabedoria, foi lá, negociou a parada, acabou com a guerra, volta para casa, o cara tá o quê? A Bíblia diz que ele tá alegre de vinho, gente, doidão, virado no avesso, estava endemoniado mesmo. E ela fala, eu não vou entrar na frente dessa televisão para tomar uma tapa, nada, eu vou dormir, deixa esse homem bêbado aí caído, amanhã de manhã a gente conversa quando ele recobrar a memória dele. Ela ainda tem mulher mais conf... Ah, é? Ah, encheu a cara? Tá ferrado na minha mão agora. E o negócio acaba na delegacia. Ela esperou para o outro dia para contar o que aconteceu. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Ele continuou com o coração duro e gelado. E sabe o que acontece a seguir? Depois que ele recebe a notícia de que Abigail foi bem sucedida, que Abigail foi mulher de Deus, que Abigail andou na direção do rei, que Abigail fez o que ele não tinha que fazer, ele não aguenta. Algumas pessoas dizem que ele cai por causa de Davi. Pode ser até mesmo que o autor, que o escritor nos faça pensar dessa maneira. Mas me deixa viajar na maionese. Ele não aguenta que a Abigail é melhor do que ele e morre. Morre.
Abigail não matou ele, Davi não matou ele, ele mesmo morreu sozinho. Tem gente que se enrola sozinho e você não precisa fazer nada, nem desejar que ele se enrole, você não precisa. Enquanto você busca a Deus, os seus inimigos serão destruídos. E não é o seu marido, hein? Porque agora eu quero que você compreenda que Nabal está comparado aos nossos inimigos. A figura de Nabal está comparada aos nossos inimigos, assim como Davi está comparado a Cristo. Abigail está comparada à igreja. Então você é a igreja do Senhor. Enquanto você interfere, fala com o rei, traz misericórdia, traz a graça para a terra, você não precisa se preocupar com os seus inimigos, porque com os seus inimigos Deus mesmo lida. Está entendendo? Está comigo? Então reage. Tu tá com cara de ontem. E tu já acostumou como é que é o negócio aqui da palavra. Quem é Abigail aqui? Dá um glória a Deus, igreja. Entendeu nada? Vou explicar tudo de novo. Você é Abigail? Sou. Às vezes a gente não se mete em situações dessa e não sabe de onde sair, faz alianças erradas. Alianças estranhas com gente que a gente nunca devia ter andado junto. Gente que parecia ser uma coisa, mas é outra. Claro que a gente se mete nessas coisas. A igreja também se mete nessas coisas. Às vezes a gente está andando na direção de uma coisa que parece tão boa. Ah, vai ser melhor para a igreja. A igreja vai até prosperar. Vai ser uma bênção. Olha só, fulano vai investir. Vamos juntar, vamos casar essas visões. E daqui a pouco está envolvida numa situação igual a de Abigail. E agora eu quero falar tipologicamente para a igreja no Brasil. Eu quero dizer que Jesus está pronto para resgatar Abigail. Jesus está pronto com uma palavra poderosa e revelada, e que a igreja que retorna, adora e entrega suas ofertas de coração será alcançada e será salva. Existe uma saída para a igreja brasileira que se meteu com os filhos de Belial. Deus está levantando uma saída. Deus está levantando um escape. Deus está levantando uma redenção. E a igreja brasileira precisa entender que é tempo de voltar à adoração, que é tempo de voltar às ofertas, que é hora de intermediar e orar sem cessar, falando com o rei. Oh rei, tem misericórdia daqueles com quem nós fizemos alianças erradas. Nós somos sábias, somos uma igreja sábia, bonita, adornada, inteligente, cheia de talentos, mas nós fizemos alianças erradas e nós estamos desfazendo em sabedoria toda aliança errada que nós fizemos com Nabal, e nós estamos correndo na sua direção, rei, e nós estamos levando o que nós temos de melhor, rei. Então faz o seguinte, Abigail só diz assim: lembra de mim. Gente, a notícia que Nabal tinha morrido chega para Davi. Abigail não tinha esperança ainda não, ela estava lá ainda. Ainda ficou com a herança do homem, um monte de coisa para administrar. Um monte de coisa para apaziguar, outras pessoas para ir pedir perdão, outras pessoas para resgatar e restaurar, e ficou com todos os problemas que aquele homem tinha, porque quando ele morre, ela absorve toda a responsabilidade que ele tinha, todos os inimigos que ele tinha, a quantidade de problema que ele arrumou, gente que ele devia, gente que ele mandou bater, gente que ele mandou matar. Aquela mulher fica: meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Lembra de mim, Senhor, lembra de mim, Senhor. E assim está a igreja brasileira: lembra de mim, Senhor, lembra de mim, Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Nós temos uma conversa, eu e o Senhor temos um papo, o Senhor tem que se lembrar de mim. Davi faz o quê? Abigail, lembra de Abigail, porque uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de sabedoria nunca pode ser esquecida. Ela não passa de qualquer jeito da vida dos outros, não. Ela passa e deixa uma recordação, deixa uma marca, deixa uma memória. E Davi fala: como é que é? O cara lá morreu? O cara do coração duro?
O cara que não sabia quem que era Davi? O filho de Jessé? O cara... faz o seguinte, levanta o exército que ela alimentou, vai lá buscar Abigail. Quem paga mal com mal é gente burra, cabeção. Quem se vinga na mesma moeda, olha para mim. Anda ao contrário de Nabal, deixa Nabal ir no contrário. Vai na maldade, vai na maldade. Eu tenho outro caminho, o rei está aqui, aleluia, eu vou para a igreja, e no Senhor, aleluia, aleluia. Ela semeia no rei, o rei resgata ela. Você semeia no rei, o rei te resgata. Você adora o rei manda te buscar. Anjaiada, tá todo mundo preparado agora, hein? Anjo, um monte de, como diriam no Antigo Testamento, carruagens, cavalos e cavaleiros, anjos qualificados de todas as patentes. Já chegou a notícia. Como é que tá Abigail? Vai lá buscar. Tá lá orando ainda. Viúva, acabada, cheia de problema. Vai lá e tira ela do problema agora. Chega! Fala pra ela, porque ela agora é minha esposa. Ela não é mais viúva. Ela não é mais a mulher abandonada. Ela não é mais a mulher sozinha. Ela não é mais a mulher esquecida. Avisa para ela que eu sou Davi e eu mandei buscá-la. Alguém entendeu? Pode aplaudir. E para encerrar, calma que tu é rapaz, entrou no culto de mulheres, não vai ficar ofendido comigo. Você está naquele momento em que eu coloquei a tipologia como sendo da igreja, entendeu? Você cabe naquela hora que eu disse, Abigail, a igreja, você é a igreja. Então, a palavra também é para você. Deus está nessa noite dizendo para várias mulheres e homens que se enquadram na situação de que se meteram numa aliança que não eram para se meter, numa sociedade, num casamento, numa amizade. Quem sabe você brincou com fogo e acabou se queimando. Eu quero dizer que há uma saída para você. Deus não vai matar teu marido, não é isso que eu estou dizendo. Deus vai te dar uma saída. Deus vai matar esse espírito maligno de Nabal. Quem sabe nessa noite você entrou aqui para dizer, Jesus, o meu marido não era assim. Ele não era com esse coração. Ele não tinha o coração de pedra. Hoje Deus está descendo a mão nesse demônio do inferno e está livrando o teu marido dessa influência maligna. Em nome de Jesus, Deus vai virar a tua história. Vamos ficar de pé nessa noite, porque existem pessoas hoje para serem libertas de alianças e do inferno, alianças mal feitas. E eu estou falando de alianças espirituais, alianças de negócios, alianças de todo tipo. Presta atenção, eu vou fazer um apelo genérico. Eu vou fazer um apelo nos 3 tempos da tipologia que eu coloquei para você aqui. Eu vou fazer o apelo de quem se meteu no relacionamento furado. Eu vou fazer o apelo de quem se meteu na sociedade furada. E eu vou fazer um apelo de quem se meteu nas alianças erradas ministerialmente falando. Existem alianças erradas no ministério. Nós precisamos de desfazer alianças erradas que nós fizemos no ministério. Nós nos unimos com pessoas que Deus não aprovou, que Deus não queria. Andamos na direção de que Deus nunca mandou. E Deus nessa noite está dizendo, eu vou arrebentar com Nabal, mas aqueles que me adoram serão resgatados. Se você tem uma aliança nessa noite, que foi uma aliança mal feita, uma aliança que te leva na direção dos filhos do diabo, daqueles que representam o mundo, representam pessoas que são incompatíveis ou ambientes incompatíveis com aquilo que Deus te disse que você seria. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, fazendo um ato profético. Não estou falando de casamento, eu estou falando de alianças no mundo espiritual. Quem sabe você é solteira? Aí sim, eu estou falando de relacionamentos. Você que se juntou com um certo Nabal aí que não tinha jeito, vem aqui na frente, pede Jesus para libertar ele agora. Quem sabe Deus faz uma obra tremenda, muda a história dele, e ele não precisa viver essa história igual a do homem Nabal, e não do espírito de Nabal. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso, né? Então vem à frente agora, vem à frente entregar ao Senhor as alianças mal feitas. Um exemplo de aliança mal feita com
com os filhos do diabo. Gente que passou a vida na igreja e se envolveu com o ocultismo. Gente que conhece a verdade, mas acabou se metendo com macumbaria, com bruxaria, com magia negra, com coisas ocultas. Você sabe que a tua aliança é com Jesus, a tua aliança não é com Nabal. Ah, mas eu me meti numa família que todo mundo mexe com isso, mas você, Abigail, não interessa, nunca vai misturar com o povo de Nabal. Agora que você se meteu nessa família, tu vai ser a luz aí dentro. Tu vai ser uma lâmpada forte. Tudo que é escuridão será iluminado. Deus vai te usar. Assim como usou Davi para Abigail, Deus vai te usar para libertar essa família da mão do filho de Belial, que é o diabo. Em nome de Jesus agora eu quero orar. Senhor, existem pessoas aqui dizendo: me livra dessas alianças erradas, Senhor. Me livra antes que eu faça. Eu não quero entrar nessa história que nem Abigail entrou. Jesus, abre os meus olhos hoje. Eu quero ver todo o engano. Me tira do engano. Não me deixa entrar nesse barco, nessa canoa furada. Agora, se você já entrou, meu bem, nós vamos orar agora pela libertação da tua casa. Em nome de Jesus, se existe alguém aqui vivendo a situação de abuso de Abigail, seja no namoro ou seja no casamento, nós queremos te pedir a libertação dos maridos. Nós queremos te pedir a libertação das esposas, porque Belial é o diabo e nós nos chamamos pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz no Novo Testamento que a mulher sábia, ela santifica o marido. A mulher santa, ela muda até mesmo a história do marido. Obrigada, Jesus, porque a tipologia do Antigo Testamento fala de Davi, mas nós andamos com o filho de Davi, aquele que é chamado Jesus de Nazaré. Ele é muito melhor que Davi. Jesus é o Filho de Deus e é com ele que nós andamos. E no Novo Testamento, pela graça, nós recebemos a libertação. Ninguém precisa morrer, não, mas nós recebemos a libertação. Então nessa noite nós chamamos a libertação que Jesus, o Filho de Deus, ele conquistou para nós. E que caia o sangue dele sobre nós, e que caia o sangue dele sobre os nossos cônjuges, e que caia o sangue dele sobre os nossos filhos, e que sejamos libertos de toda aliança maligna, tanto na área sentimental quanto na área espiritual. Igreja brasileira, em nome de Jesus, esse é o ano de desfazer alianças do inferno. Esse é o ano de dizer chega de Nabal no nosso meio. Esse é o ano em que nós vamos dizer somos do Senhor e retornamos em adoração ao Senhor. Dos nossos inimigos cuida Deus e nós cuidamos do que é do Senhor. Diga assim: eu sou Abigail, mulher sábia. Eu sou Abigail. Eu sou a igreja que anda na direção do rei. E todo coração de pedra, toda malignidade, toda aliança errada, vá para longe de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Nós vamos dar um intervalinho muito rápido e o pastor Emerson vai começar com a segunda reunião da quarta profética. Meninos, sejam muito bem-vindos, os que entraram no culto das mulheres e aqueles que vão ficar também para as 19h30. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Amém.